Bem-vindos, meus queridos. Estou aqui para contar uma história de arrepiar que aconteceu no coração da Bahia, em 1975. Preparem-se para serem transportados para um sítio isolado, onde uma família enfrentou o verdadeiro terror em uma noite assombrosa. Este relato vai além do medo humano, com manifestações inexplicáveis que desafiam a razão. Se preparem para essa jornada através do inexplicável, porque a verdade é muito mais assustadora do que a ficção. Olá, eu sou Maria e gostaria de compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Eu tinha apenas 9 anos de idade e vivia em um sítio no interior da Bahia, junto com meus 6 irmãos. Estávamos no ano de 1975, uma época em que a simplicidade e o isolamento eram a essência da vida no campo. Naquela noite, meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos, nos deixando sozinhos em casa. Porém, o que era para ser uma noite normal, se tornou um verdadeiro pesadelo que transformou a nossa família para sempre. Neste vídeo, vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, decidiram sair para visitar alguns amigos e acabaram atrasando mais do que o esperado. Enquanto isso, eu fiquei em casa cuidando dos meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação foi aumentando e meus irmãos começaram a discutir entre si. Eu tentava acalmar a situação, mas infelizmente as coisas acabaram saindo do controle e as discussões se transformaram em brigas. Eu só queria que meus pais voltassem logo e tudo ficasse bem novamente. Porém, já eram 23 horas e eles ainda não haviam retornado. A angústia e a incerteza começaram a tomar conta de mim e eu não sabia mais o que fazer. Nesse momento, eu percebi que a família é o bem mais precioso que temos e que devemos valorizar cada segundo ao lado das pessoas que amamos. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali. Ainda mais tarde da noite, eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A casa estava tomada por um medo avassalador que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O que poderia ser mais assustador do que sentir a presença sinistra que pairava no ar? A casa estava envolta em um manto de terror palpável, enquanto passos pesados ecoavam lá fora. O som se assemelhava ao de um cavalo andando, aumentando ainda mais o medo que tomava conta de mim. Uma respiração pesada, profunda e arrepiante acompanhava os passos, enchendo o ambiente com um frio cortante. Meus pelos se eriçavam e a sensação de ser observada por olhos invisíveis me inundava de pavor. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo ao nosso redor. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pelo brilho fraco da luz da lua, era como uma manifestação do próprio terror. Ela nos lembrava que não estávamos sozinhos naquela noite infernal. Parecia estar nos observando, nos esperando com sede de sangue. A angústia só aumentava a cada segundo, fazendo com que o ambiente se tornasse ainda mais opressivo.
A escuridão parecia nos engolir, enquanto a presença sinistra se aproximava cada vez mais. Em meio ao caos e ao desespero, nos encontramos abraçados no quarto, buscando se abrigar diante de uma ameaça que desconhecíamos. Cada pulsação de nossos corações parecia ecoar como um som ensurdecedor, enquanto permanecíamos tensos, aguardando o desenrolar do que quer que estivesse acontecendo lá fora. O tempo parecia arrastar-se lentamente, como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável. O simples ato de respirar era suficiente para fazer nossos corpos tremerem de medo. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas minhas costas, enquanto tentava controlar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora e sabíamos que, diante da escuridão que nos cercava, só poderíamos contar com nossas preces para que nossos pais chegassem logo. Após um longo período de terror, os passos e a respiração sombria desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e de isolamento. Quando enfim nossos pais retornaram após intermináveis 40 minutos, nos deparamos com eles completamente aterrorizados e horrorizados com o que havia acontecido. A partir desse momento, nunca mais fomos deixados sozinhos em casa. Passamos diversas noites com medo, até que com o passar do tempo, conseguimos superar essa terrível experiência. Caso tenha se aterrorizado com essa história sinistra, não deixe de dar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo arrepiante como este. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações assustadoramente incríveis. Encerro esse sinistro relato de terror. Gratidão por ter me acompanhado nessa aventura pelo desconhecido. Nunca esqueça, até nos recantos mais inexplorados, o medo pode nos alcançar. Até a próxima vez, e que seus sonhos sejam preenchidos de luz e tranquilidade. Sem sombras, até breve.